E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e desde agora já quero pedir para você dar uma força pra gente se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, manda perguntas, pega o link, e espalha para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Gente, hoje eu tô aqui para falar um pouco de alguns acontecimentos que nós temos visto no mundo, né? São coisas sérias que eu não sei, às vezes a gente vai vivendo a vida e vai deixando as coisas passando sem nós prestarmos um pouco de atenção. Então, a primeira informação que eu quero mostrar aqui, ó, você que está vendo aí na tela, então um novo surto lá é, no Dragão do Oriente, né, como alguns dizem, né, na China. Então nós estamos vendo aí uma preocupação que tá tendo aí na China. Então, o Centro de Controle de Doenças da China alertou a população para tomar precauções de saúde e higiene. Então, mais alguma coisa aí preocupante na China que tem deixado algumas pessoas preocupadas e os países alertas. Eu quero pôr algumas notícias, depois nós vamos comentar sobre isso, sobre as notícias. Segunda notícia, vocês viram aí? Acho que tem uns 2 dias que o dono da Meta, né, o Zuckerberg, ele se afastou dos posts de compromisso com a democracia e se aliou ao pensamento de Trump. Isso é o que esse jornal aí está dizendo, né? Na verdade, ele se pronunciou, ele fez uma pronúncia, né? De acordo com a pronúncia dele, ele meio que mudou a posição, o comportamento dele, né? De acordo com o governo. Então o Trump ganhou e ele está meio que é, jogando o jogo da forma que deve ser jogado. Outra informação, crise energética. Zelensky acusa a Eslováquia de ameaçar corte de fornecimento de energia. Rússia diz que cortará o fluxo para a Moldávia. Então nós estamos vendo a guerra, né, os acontecimentos aí nos países, não somente lá, né, mas existem outros aí. Mais um. Hoje aconteceu isso aqui, tá? Pela manhã, um avião de pequeno porte explode e cai no mar de Ubatuba, São Paulo. Não sei se vocês viram essas notícias. Mais que tá dando pano pra manga também. Soldado israelense se pronuncia após ser alvo de justiça do Brasil. O que acontece? Está sendo investigado, né? Por suposto crime aí. Um soldado que estava passando as férias, israelense que estava passando as férias aqui no Brasil. Papa propõe diplomacia de esperança para dissipar as densas nuvens de guerra. Então são notícias recentes aí do mundo. Líder da oposição, Maria Corina Machado, é presa ao sair em manifestação contra Maduro. Então é mais um acontecimento que está tendo aqui na América do Sul, né? Lá na Venezuela, Maduro está querendo assumir, né? Segundo a eleição, né? Segundo informações, alguns dizem que ele ganhou e outros dizem que não. Após 2 anos de impasse, Líbano elege militar como presidente. Irmãos, pessoal, essas são algumas notícias que estão pelo mundo. Fora a questão de economia, dólar alto, moeda digital, um monte de acontecimento que está tendo aí no mundo e a gente precisa ficar atento. Atento ao quê? Atenta à palavra de Deus. Jesus nos alerta, Jesus nos alertou, os profetas nos alertam sobre acontecimentos dos últimos dias. Mateus capítulo 24, quero ler esse texto, está aqui, aberto na minha tela, diz assim, Mateus 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou é necessário, né, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabereis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém, irmãos? Pessoal, eu coloquei algumas imagens aqui, né, pra gente recordar dos acontecimentos agora atuais. Então hoje nós acordamos com a notícia triste de um avião que caiu aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né? Pessoas infelizmente perdem a vida, outros ficam em estado grave.
Não tem ainda muitas notícias sobre isso, algumas somente, mas fato é que as coisas estão muito estranhas pelo mundo. E como nós lemos aqui, Jesus ele nos alerta a acontecimentos que seriam constantes no mundo. Tem gente que fala assim, mas sempre teve guerra, sempre teve, né, epidemias. Sim, sempre teve, mas como dessa forma que tem acontecido nos últimos anos, é, não temos registro. Então nós vemos aqui na nossa região aqui, né, do mundo, que é América do Sul, as coisas acontecendo, conflitos, né, supostos conflitos querendo se estabelecer. Então, perseguições por conta de ideologias políticas. Nós vemos no Oriente guerras constantes, né, embates, perseguições. Na China, mais um acontecimento agora que está alertando o mundo com relação a um possível vírus, né? Então, muita coisa está acontecendo. Nós não podemos nos desesperar, mas não podemos também dormir, né? Nós vemos aqui o Papa querendo trazer tranquilidade ali para o povo, né? No meio de tantas guerras, trazer paz, disseminar essa paz. Nós vemos muitos acontecimentos. Então tudo que eu coloquei aqui de algumas notícias que estamos vendo pelo mundo é para nos deixar alertas, para a gente começar a se atentar. Esses versículos que eu li aqui são alguns versículos que falam, né, nos alertam sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas é muito importante estarmos prontos. As coisas estão se afunilando, nós vemos a liderança mundial, né, costurando a política para que exista uma moeda única, um governo único, né, a manipulação do povo, o controle monetário, o controle do indivíduo. Então nós vemos o governo querendo instituir coisas que vêm até contra a nossa individualidade, né, para ter o controle total sobre a humanidade. Vemos o Zuckerberg, que é dono da Meta, né, mudando de posição com relação, não sei se vocês viram o vídeo que ele se pronunciou aí, né? Então nós vemos as coisas acontecerem, né? Fato é que nós precisamos estar atentos, vigiar e orar. Jesus nos ensina, Jesus disse para os discípulos, e ele disse aqui que nós precisamos estar atentos como foi no tempo de Noé, que as pessoas viviam a vida, o casar e dar-se em casamento, bebiam e comiam, quer dizer que eles viviam a vida até que veio o dilúvio. Então, os tempos são difíceis, né, como nós lemos aqui, as coisas estão acontecendo cada dia mais rápido e nós precisamos estar atentos. Como você está? Como você tem levado a tua vida? O que você tem pensado de tudo isso? Você está atento aos acontecimentos, atento à palavra, tem buscado. E quando eu falo disso, gente, eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Buscar a presença de Deus. É importante você ter uma igreja para congregar, sim, mas é importante você conhecer e ter relacionamento com Deus. Se entregar ao Senhor, né? Deixar Ele dominar a tua vida, governar a tua história, a tua casa, a tua família. Então eu quero te convidar, se você não fez isso ainda, faça isso. Se entregue, busque, leia a Bíblia, procure igrejas sérias de acordo com a palavra, procure pastores para te orientar, não fique alheio aos acontecimentos, se posicione como cristãos. Nós vimos, esses dias eu reagi aqui a um vídeo de um pastor, de um irmão pregando na Avenida Paulista e sendo hostilizado por pregar a fé dele. Então nós estamos vendo muita coisa acontecer, todos os dias. Nós precisamos estar atentos. Não durma, não perca a fé, não se desespere, não fique ansioso, mas paute a sua vida no Senhor e busque conhecê-lo e se enquadrar, se encaixar aos parâmetros de Deus. Ele vai voltar, ele vai vir buscar o povo dele. Creia você ou não, espere você ou não, ele vai voltar. Todo olho um dia vai ver, todo ouvido vai ouvir a voz e todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, fique atento. Que Deus te abençoe. Curta, compartilha, comenta, espalhe esse vídeo. Ajuda o nosso canal. Mandem perguntas. Obrigado. Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.